Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula para as turmas do 7º ano. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Laisa, nossa intérprete de Libras, que junto com uma equipe de intérpretes ajuda a gente aqui para que as nossas aulas elas fiquem mais acessíveis. Então, hoje nós vamos para mais uma aula de História do 7º ano. Espero que todos e todas vocês estejam bem e nós vamos trabalhar aqui dentro da perspectiva, de que vamos tentar entender aqui como se deu o processo de colonização da América Espanhola. Então, nesse sentido, o que é que nós vamos tentar entender? Vamos tentar entender como é que os espanhóis, assim como os portugueses também o fizeram, eles colonizaram aqui o território da América, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje observando um vídeo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque ele vai trazer um aspecto aqui interessante. É um vídeo que vai mostrar um pouco, de como era a cidade, de Machu Picchu. Então, presta mais atenção aí no vídeo, ok? Que vocês prestem atenção nas construções, Aqui nós temos a rota, as rotas que vão levar às ruínas, de Machu Picchu. Então eu quero que vocês prestem atenção, na questão, das montanhas, a questão da natureza ao redor. Então vamos contemplar aí um pouquinho o vídeo. Ok? Prestar atenção. Observa aí a natureza que cerca aí o local. Então, aqui, ó, as ruínas da cidade de Machu Picchu. Ok. Então, acho que já deu para a gente ter uma noção de como era a localidade. E nós vamos continuar aqui, tentando entender o que é que o vídeo ele retrata. Eu já adiantei algumas coisas. Então, o vídeo ele vai falar um pouco a respeito de uma construção aí do povo Inca. Então, nós estamos lidando com as ruínas do território de Machu Picchu, no Peru. Então, isso aqui era uma construção do povo Inca. E aqui nós temos algumas imagens que a gente colocou, que trazem um pouco, listam um pouco de algumas formas de não somente de comunicação, mas de expressão e de construção que esse povo ele realizou. Então, a Machu Picchu, em Quechua, a velha montanha, também conhecido como a cidade perdida dos Incas. E é uma cidade pré-colombiana. Por que a gente chama de pré-colombiana? Porque ela foi construída antes da chegada de Cristóvão Colombo
à América. Então, é bastante conservada, ainda, inclusive, é declarada como patrimônio, né, material, né, internacional pela Unesco. E ela estava ali localizada no topo, né, de uma montanha, a mais ou menos 2.400 metros de altitude. Então, 2.400 metros, né, acima do nível do mar. Então, no vale do rio Urubamba, no território do atual Peru. Então, nesse sentido, né, nós temos aí a foto ali, ó, que nós obtivemos a partir do registro da Wikimedia, né, ou Wikipedia, né. Então, a imagem de uso assim, de domínio público, já considerada domínio público. Então, nós temos ali as ruínas da cidade. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, né? Mas antes disso, eu vou colocar aqui uma imagem maior da cidade de Machu Picchu mais na frente, mas antes disso, né, vamos para mais alguns dados, né? Ela foi construída no início do século XV, mais ou menos por volta de 1420, sobre as ordens, né, de Pachacuti, né, esse camarada que a gente está observando aqui na imagem, né? Então, porém, essa cidade ela só foi descoberta, né, pelos colonizadores, não pelos colonizadores, perdão, essa cidade só foi descoberta por exploradores em 1911. E do que existia da cidade, né, apenas 30% dessa cidade é de construção original. O restante foi reconstruído, né? Então dá para perceber, quando a gente observa isso, principalmente para quem visita o local, dá para perceber que ali nós temos, né, pedras, né, diferentes que foram colocadas, né, no intuito de reorganizar, reconstruir ali o território. Então a cidade aí de Machu Picchu, né, ela consta de duas grandes áreas, né? Então a gente tem uma área agrícola, com terraços e recintos, né, para armazenagem de alimentos. Vamos pegar aqui a imagem. Aqui, ó, nós temos os terraços. Ó. Então essa região aqui, ó, tipo escadaria, eram terraços, né, onde eles faziam as plantações. Então aqui a gente vê que está crescendo grama, né? Ali, ó, também é outra região de terraço, né? E como é que isso funcionava, né? Porque pela própria questão da umidade, existia a ideia, né, de que em alguns locais, né, nessas construções incas, eles utilizavam essa agricultura em terraços, porque quando o topo das montanhas, né, que congela, né, pela questão da altitude, vejam a grande quantidade de neblina. Então, quando ali congelava, né, devido ao frio, né, da altitude, quando vinha um momento em que aquele gelo, né, das montanhas ele derretia, então essa água escorria e já era aproveitada para regar essas plantações, né? Então aqui a gente tem as áreas dos terraços, né? Mas ela tem também a área urbana, né, com a chamada zona sagrada, né, com templos, praças e mausoléus, ou seja, túmulos, né, reais. Então a gente observa que aqui nós temos a questão dos terraços, veja, aqui tem uma cabana aqui em cima, mas essa área aqui é a área urbana. Então aqui você tinha não somente zona de convívio, né, da população, mas também, como a gente listou, templos, né, praças e túmulos reais. Então, eu queria saber se vocês sabem quem foram os incas, né? Porque a gente falou aqui, a gente está mostrando uma construção dos povos incas, mas você sabe quem foram os incas? Então vamos falar um pouquinho deles. O Império Inca, né, também em Quechua, né, seria, né, o Inca seria aí, ó, no Quechua, né, a tradução aí, ó, para 4 partes juntas, né, que foi o maior império da América, né, pré-colombiana. Então, de todos os indígenas, né, que habitavam a América antes da chegada dos colonizadores europeus, os incas, né, foram aqueles que tiveram, né, o maior império, né, eles conquistaram a maior quantidade de terras, né, nesse território. Então, o centro administrativo, né, político e militar do Império Inca ficava na cidade de Cusco. Então, nesse sentido, quando a gente fala aqui, ó, território, ó, de Cusco, né? Então, que fica nos Andes peruanos, né? Então, você tem a Cordilheira dos Andes, então naquela região, inclusive mais alta, né,
da cordilheira, então a gente tem a região de Cusco, aqui, ó. Então, território, né, pertencente aí ao Peru. Então, observem que aqui nós pegamos essa imagem aqui do Google Maps, né? Vocês podem colocar lá no Google Maps, né? Bota lá ali, ó, Cusco, ó, Peru. A busca vai mostrar isso aí para vocês. Então, vai mostrar também algumas imagens, né, do território. Então, a região, na região do Peru, né, na terra mais alta, né, do Peru, a região andina, né, que a gente já colocou, é aí que nós vamos ter o desenvolvimento, né, da civilização inca. Então, muito provavelmente, eles surgiram ali por volta do século XIII, porém, o último território, né, de reduto, né, ou seja, o último local onde eles ficavam lá, né, abrigados, ele foi conquistado pelos espanhóis em 1572. Então, observe, né, de 1201 em diante, né, a 1572, então nós vamos ter mais ou menos, né, a questão da existência aí desse povo. Então aqui, ó, nós temos a região do Peru, ok? Capital aqui, ó, Lima, e nessa região daqui, certo, do Vale Andino, é que nós vamos ter aqui, ó, o território de Cusco. Aqui era o centro administrativo, né, militar, político aqui do Império Inca. Ok, então nós falamos isso, né, alguns dados iniciais nessa introdução, porque nós vamos tentar entender hoje, né, como se deu esse processo de colonização espanhola na América. Então nós estamos trabalhando esse processo de colonização da América, nós já falamos um pouco sobre a colonização portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre a colonização espanhola. Então vamos tentar entender como é que se deu a colonização espanhola, ok? Então, o contexto histórico disso daí. Vamos tentar entender como é que os espanhóis eles se lançaram, né, no processo das navegações marítimas e saíram conquistando territórios. Primeiro, né, a gente tem que entender que esse processo ele vai ter início, né, a partir do processo de formação das chamadas monarquias nacionais europeias, né, e a política econômica mercantilista. Então, vejam, no momento em que os reinos, né, europeus eles foram se consolidando, né, a gente tem, dentre os reinos da Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, Portugal ele sai na frente, né, porque em 1385 Portugal ele já era um reino unificado, e a Espanha, que vai empreender ainda um longo processo de luta contra os muçulmanos, né, os chamados de mouros, né, que haviam invadido o território da Península Ibérica. Desde o ano de 711, quando o chefe árabe, né, Tariq, ele atravessa o Estreito de Gibraltar, né, que liga o extremo norte ali da África, né, com o extremo sul ali da Península Ibérica, e ele atravessa aquela região. Inclusive, uma curiosidade, o Estreito de Gibraltar, ele recebe esse nome, inclusive, em homenagem ao chefe muçulmano Tariq, né, porque no árabe o Jabal Tariq, ele foi, assim, transposto, né, para o idioma, né, europeu, espanhol, né, de Gibraltar. Então, nesse sentido, quando ele atravessa ali, ele promove uma conquista daquele território, né, e os espanhóis eles vão ficar restritos, né, na região das Astúrias, lá para o extremo norte, né, da Península Ibérica, e de lá, mais na frente, eles começam um processo de reconquista. Então, a guerra de reconquista da Península Ibérica, ela vai durar, a partir do momento da conquista ali, do século VIII, né, pelos muçulmanos, até o século XV. Então, a gente pode dizer que foi, talvez, a guerra de maior duração da história da humanidade. Então, nesse sentido, o que é que nós temos? Nesse contexto de organização, né, dessas monarquias nacionais, nós vamos observar que mais na frente, essas monarquias elas vão passar a adotar uma política econômica chamada de mercantilismo. Então, e isso vai se dar, né,
seguindo uma lógica de uma colonização de exploração baseada na mineração. Enquanto que os portugueses aqui na América, quando se estabeleceram aqui no Brasil, eles se utilizaram da indústria da cana-de-açúcar para gerar renda para Portugal, os espanhóis eles vão ter por base a mineração, porque diferente dos portugueses que não encontraram aqui ouro e prata, pelo menos em início, né, da colonização, os espanhóis eles vão encontrar minas de prata, né, e algumas minas de ouro. Então eles vão empreender o seu processo de exploração a partir dessa base, né, da economia mineradora, ok? Mas você lembra ou você sabe o que foi o mercantilismo? Porque a gente falou aqui, ó, a gente falou que o contexto, né, desse processo de conquista, ele começou a partir da formação das monarquias nacionais com o uso da política mercantilista. Mas você sabe, você lembra, já estudou com seu professor, sua professora em sala de aula, o que foi o mercantilismo? Vamos tentar entender. Vejam, antes de colocar esse esquema, né, aqui que eu vou explicar, mas veja, o sistema mercantilista ele era um conjunto de práticas, né, econômicas que foram empreendidas pelos monarcas, né, absolutistas ou por essas monarquias, né, europeias aqui, ó, essas monarquias nacionais. Então, o que é que a gente tem? O mercantilismo, como conjunto de práticas econômicas, ele vai ter algumas características, como por exemplo, eu falei para vocês aqui, ó, que a base, né, da colonização espanhola vai ser a mineração, porque existia uma prática, né, dentro do mercantilismo que a gente chama de metalismo ou bulionismo. Então, em que consistia isso daí? No fato de que a riqueza de um país, certo, de um território, seria medida pela quantidade de ouro e prata que ele possuísse em suas fronteiras. Daí o fato de que portugueses e espanhóis, eles saem, né, rumo aos descobrimentos em busca de ouro e prata, exatamente por conta dessa política, né, bulionista, né, metalista. Né? Então, uma das práticas, né, do mercantilismo. Mas existiam outras, como por exemplo, a balança comercial favorável. O que era isso? Se dizia que um país ele tem uma balança comercial favorável quando ele vende mais produtos, ou seja, ele exporta mais do que importa. Então, ele vende mais do que compra. Porque se ele comprar mais do que vende, ele vai ficar no prejuízo. Então, nesse sentido, a gente diz que a balança comercial ela era favorável quando existia uma maior quantidade de exportação e uma menor quantidade de importação. Aí, a título de curiosidade, depois você pode pesquisar. No caso do Brasil hoje, como é que se encontra a balança comercial do Brasil hoje? A balança comercial ela é favorável? Qual a quantidade de produtos que o Brasil tem exportado para o estrangeiro? Então, depois tenta pesquisar isso em casa. Uma outra política era a chamada, né, o chamado protecionismo, que era isso. Quando a gente exporta um produto para um determinado território, para que aquele produto ele não vá competir com o produto nacional, né, daquele território, eles costumam taxar os produtos que são importados em uma porcentagem do valor. Vamos dizer que eu venda, né, um sapato por R$100. Aí eu exporto esse sapato lá para a Argentina, digamos assim. Aí quando chega lá, para que aquele meu sapato, certo, que possa ser de qualidade tão boa quanto o que é produzido lá na Argentina, ele não quebre, né, a venda daquele sapato, que no caso da Argentina vai ser importado, né, aqui do Brasil, ele não quebre a indústria, né, de sapatos na Argentina, então existe uma taxação do governo sobre aquele produto, para que ele se torne um pouco mais caro e equilibre ali, né, a questão das vendas. Então, essa taxa, né, que se cobra sobre os produtos importados é uma taxa que a gente chama de protecionista, ou seja, porque ela visa equilibrar a questão da venda, né, de produtos nacionais e importados. Então,
no caso da Inglaterra, né, por exemplo, a Inglaterra se utilizou muito dessas tarifas, né, protecionistas. Então, essa é uma outra medida, né, do mercantilismo. Então, vamos lá, a gente falou, balança comercial favorável, né, o protecionismo, a questão do metalismo. Então, nesse sentido, essas práticas elas vão guiar, elas vão servir de norte, por exemplo, para a colonização que vai ser empreendida pelos espanhóis. Então, e existia uma outra questão, que era a questão do que a gente chama, né, do pacto colonial. Tanto Portugal como Espanha, eles vão se utilizar disso daí. Então, a gente viu isso aqui quando falou sobre a colonização portuguesa, mas vejam, em que é que consistia? Você tem a metrópole e as suas colônias. Então, a colônia ela só podia comercializar com a sua respectiva metrópole. E como é que isso se dava? Existia um monopólio, ou seja, mono um, certo? Então, o controle de um lado, que era a metrópole, vamos imaginar aqui Espanha. Então, a Espanha, ela pegava das suas colônias, assim como Portugal, a matéria-prima e devolvia para as colônias os produtos manufaturados. Ou seja, a gente citou na aula, quando a gente falou sobre os portugueses, elas pegavam, por exemplo, aqui a madeira, né, do pau-brasil, aí mandava lá para Portugal, Portugal fabricava tinta para tecido, móveis, né, embarcações, e aquilo voltava tudinho para ser vendido na colônia. E a colônia só podia comprar aqueles produtos, né, esses produtos, né, da sua respectiva metrópole. Por isso que a gente chama de um processo de colonização de exploração, porque a metrópole ela vai extrair da colônia matéria-prima e vai devolver produtos, né, para que a colônia possa consumi-los. Então, aqui, ó, vamos voltando aqui, na verdade, dando continuidade, né? Então, vejam, o processo, né, de centralização política, né, da Espanha demorou um pouco mais, porque Portugal estava isolado, certo? Assim, às margens do oceano, e não se envolveu, por exemplo, na batalha, né, contra os muçulmanos, contra os mouros, né, como eles chamavam. Mas a Espanha não, ela estava lá na Guerra de Reconquista. Então isso fez com que a centralização política, né, ou seja, a centralização, a formação de um reino, sob a chefia de um rei, ela ocorresse na Espanha de forma tardia. Então o que é que a gente tem? Nesse caso, né, quando a gente observa, a gente vê que se Portugal, ele em 1385, ele já era um reino unificado, a Espanha, ela vai demorar um pouco mais, né, nesse processo. Então, só a partir de 1469 é que com o casamento, né, dos reis católicos, né, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, a gente vai ter a unificação. Porque, vejam, durante o processo de reconquista da Península Ibérica, foram sendo formados reinos na região que hoje é a Espanha. Então, a gente teve a formação do reino de Castela, o reino de Aragão, o reino de Leão e o reino de Navarra. Então, quando a gente tem Isabel de Castela e Fernando de Aragão contraindo ali o matrimônio, então a gente tem a unificação daquilo ali, porém, essa unidade territorial, certo? Ela só vai se dar a partir de 1492, quando os espanhóis, finalmente, eles conquistam o território de Granada. E o que era aqui, ó, os reis, ó, Isabel de Castela, né, e Fernando de Aragão, certo? Eu acho engraçado, né, que a gente observa um pessoal com a cara assim meio tristinha, né? Um olho assim, aquela fisionomia meio triste, né? Então, mas isso era uma característica das pinturas da época, né? Então, aqui a gente tem, ó, o reino a região da Espanha. Veja, então, por que é que eu falei que Portugal não se envolveu? Porque, veja, aqui ó, tem o Estreito de Gibraltar, certo? Então, os muçulmanos vieram por aqui, conquistaram o território, os espanhóis foram mandados para essa região aqui, certo? E Portugal está aqui, ó. Então, Portugal estava isolado, e aqui rolando, né, o maior fight, né, aquela guerra lá entre muçulmanos, né, mouros aqui na Península Ibérica, e espanhóis. E foram formando reinos. Até que em 1492,
os últimos muçulmanos foram expulsos daqui da região de Granada. Então veja aqui, ó, a gente tem o território, ó, de Granada, né, dentro da região, essa região aqui, ó, essa região aqui é essa região aqui expandida, ok? Então, Granada foi o último reduto, né, muçulmano na Península Ibérica, e a guerra, né, de Granada ela iniciou em 1482, quando os espanhóis eles mandaram uma grande tropa, né, para lutar com os muçulmanos na região, e em 1491 foram assinadas as capitulações de Granada, né, uma série de documentos, né, assinada ali entre os muçulmanos, né, e a Santa Sé, e só que determinava ali um prazo de 6 meses, né, para que os muçulmanos abandonassem o território. Então, observa que esse processo ele só terminou em 1492 com a rendição dos mouros, né? Então, em 1492, os espanhóis eles conquistavam o último reduto, o último local onde estavam ali concentrados muçulmanos, que foi o território de Granada. E aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, a capitulação de Granada por esse camarada aqui, o Padilha, né? Então ali, ó, os reis, né, espanhóis, né, e ali o chefe muçulmano, ele devolvendo ali a posse, né, da terra para os espanhóis. Então veja, a colonização ela teve algumas etapas. A gente vai falar de algumas dessas, né, e vamos continuar falando sobre essas etapas na próxima aula. Em 1492, no mesmo ano em que os espanhóis eles conquistam o último reduto, né, dos muçulmanos ali na região da Península Ibérica, Cristóvão Colombo ele chega né, à América. Então Cristóvão Colombo ele vai marcar a chegada dos europeus à América em 1492. E aqui, ó, de 1492 a 1519, os espanhóis eles vão empreender a conquista, né, a ocupação do território das Antilhas, e a partir de 1519 eles conquistam o Império Azteca por meio, né, das expedições de Hernán Cortés. Então, aqui, ó, nós temos, né, conquistadores, né, colonizadores aqui espanhóis, né, na esquerda o Cristóvão Colombo, ao centro aqui o Hernán Cortés, né, ou Hernando Cortés, como ele chama, e o Francisco Pizarro. Então, esses foram alguns conquistadores espanhóis que empreenderam, né, um processo, né, de ocupação territorial na América e empreenderam também um processo, né, de colonização, de conquista de territórios, né, que, como a gente já viu também, né, quando a gente estudou a colonização portuguesa, quando os europeus chegaram aqui na América, a América estava ocupada por uma grande quantidade de povos originários, né, os chamados povos indígenas. Então, da mesma forma que os incas, os astecas, né, eles também eram um desses povos, né, que a gente chama de pré-colombianos, né? Então é o trio, né? Os incas, os astecas e os maias. Então aqui, ó, aqui nós temos, né, uma imagem que a gente também pegou a partir da Wikipédia, né? A entrada de Hernán Cortés e La Malinche para encontrar Montezuma. Vejam, a gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre isso. Mas Montezuma, aqui, ó, Montezuma, ele era o chefe, né, dos astecas, né, e aqui a gente tem a entrada, a imagem que mostra a entrada de Hernán Cortés, né, no território lá dos astecas, né, mostrando aí, simbolizando aí o processo de conquista. E quem foi essa personagem aqui, La Malinche, né? Só para a gente finalizar essa parte, né? De 1529 a 1532, a gente tem a conquista do Império Inca por Francisco Pizarro, esse camarada aqui, ó, Pizarro, ok? E a partir de 1556, a gente tem a consolidação dessas conquistas, quando eles vão tomar posse, né, efetivar a colonização de fato. Só para a gente ter uma ideia, essa daqui é a La Malinche, né? Que é uma intérprete nativa, né, que havia aprendido o espanhol e ela trabalhou como intérprete, né, junto lá com o Hernán Cortés, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso
na próxima aula, mas eu quero finalizar a aula dizendo para vocês o seguinte, que vai ser apresentado depois para vocês aí um QR Code, e a partir desse QR Code você faz lá, mostra, né, visualiza, né, o QR Code lá com o seu celular, certo? E a partir daí você vai ser direcionado para a loja de aplicativos, né, da Apple Store, mais na frente, né, para a Apple Store, para poder baixar o aplicativo que vai ajudar vocês a interagir com a gente aqui para as aulas. No mais, gente, a gente vai continuar esse tema na próxima aula e por hoje a gente fica por aqui. Grande abraço, tchau, tchau.